Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa... Aqui é uma reunião pública com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Queria agradecer todas as moradoras e moradores da Estância Unitra que estão aqui presentes na Câmara. Uma reunião muito importante para o destino desse território. Nós estamos aqui com uma mesa composta. Quero agradecer aqui a presença do Dani Mateus e do Michel PR. Eles representam a Secretaria da Habitação. O Dani representa aqui o secretário Manuel, que por conta de uma cirurgia não pôde estar presente. Nós estamos realizando aqui essa audiência com 3 vereadores e os 3 presidem comissão. O vereador Peixão, que é presidente da Comissão de Saúde, o vereador Pedro Roberto, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, e eu, que presido a Comissão de Cidadania. Também está aqui ao lado a Silvia Pereira, que ela representa a Associação de Moradores, o Paulo, que representa a AMA, que é a Associação Amiga dos Mananciais, aliás, que foi o responsável, um dos responsáveis pela articulação da reunião no domingo, que o desdobramento dessa reunião foi esse acontecimento, essa reunião pública de hoje. Também agradecer e chamar aqui para sentar com a gente o Gilberto Jesus Ferraz, que ele é representante da OAB, representa aqui o presidente da OAB. Agradecer a presença do Rafael, que também é um advogado especialista no tema, que vai acompanhar e poderá também contribuir aí com a discussão, com o esclarecimento. E também o Alexandre Carmo, da Secretaria do Meio Ambiente, que se faz presente aqui. Bom, eu vou falar rapidamente como a gente pensou o método aqui, e depois passo para uma saudação e fala inicial do vereador Peixão e do vereador Pedro Roberto. O que nós pensamos, de maneira bem objetiva, nós vamos passar a palavra para o Dani Mateus, representante da Secretaria de Habitação, e vamos pedir bastante objetividade no seguinte questionamento. Nós queremos que a Secretaria nos fale aqui a posição deles em relação à regulamentação da área. Esse é o grande objetivo da nossa reunião. Eu sei que tem, às vezes, diferença de pensamento, pode ter conflito no território, o que é natural. Para nós aqui, nós vamos tentar mediar no sentido de que as coisas sejam objetivas e muito esclarecedoras no sentido do o que é preciso ser feito da maneira mais rápida possível, qual o melhor caminho para a gente atingir o objetivo da regularização desta área. Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou mediar aqui, nós vamos abrir a palavra depois para quem quiser, mas já vou, assim, antecipando que esse é o objetivo nosso dessa audiência. Então, eu passo para o vereador Peixão e depois para o vereador Pedro, antes da palavra para a Secretaria da Habitação. Boa noite a todos. Bom, João Paulo foi muito feliz nas palavras aí, já disse tudo, e vou resumir numa palavra só. Os órgãos competentes como habitação e os outros envolvidos são as pessoas que têm que falarem aqui e chegar no norte. João, acho que nós temos, nós da Câmara, vamos fortalecer muito essa situação para que chegue numa solução para vocês, que eu moro na Vila Toninho há 52 anos, tem muitas pessoas aí que viveu comigo na Vila Toninho, eu tenho o maior carinho e realmente é preocupante a situação, por onde eu escutei algumas pessoas narrando de fato o que está acontecendo sobre essa situação do loteamento de vocês lá. Então, nós vereadores vamos estar sempre para fortalecer, mas as peças fundamentais são da Secretaria, eu também não estou vendo aqui, parece que chamaram o César, se eu não me engano, Por tudo que eu vi, eu escutei de alguns moradores,
Essa era a peça fundamental para estar aqui hoje. Mas assim, vou encurtar já passando para o Pedro, porque realmente quem vai ter que dar o parecer final dessa situação para ser resolvida definitivamente são os responsáveis pela secretaria e os órgãos competentes aí. Obrigado, Peixão. Antes do vereador Pedro se manifestar, registrar também aqui, agradecer a presença da Marcinha, que representa o vereador Renato Pulpo aqui. Bom, boa noite a todos e a todas. É importante esse momento, uma reunião importante. Essa reunião surgiu do encontro no último domingo na Unitra, onde a AMA, né, e a quem a gente agradece aqui na pessoa do Paulinho, a AMA, junto com os moradores, promoveu um encontro lá para tratar da questão do meio ambiente, da passagem, e aí com a presença do Michel Pierre, que é o advogado e integrante da Secretaria de Habitação, e então surgiu essa ideia de fazermos essa reunião com as partes envolvidas, né, menos o César, que o César não viria, né, de forma alguma, mas com as partes envolvidas para a gente tentar buscar uma alternativa, uma solução. Aqui está reunido Poder Legislativo, né, na minha figura, do João Paulo, o vereador Peixão, assessoria do vereador Renato Pulpo, o Poder Executivo, na presença do doutor Dani Matheus e doutor Michel Pierre, e nós temos aqui a Associação de Moradores, os moradores, nós temos a OAB, a quem a gente agradece também aqui representando, saudar também meu amigo Rafael Azeredo, é um advogado especialista na questão ambiental. Enfim, eu conhecendo o problema da Unitra há muito tempo, acompanhando, né, eu tenho, assim, não tenho terra lá, não tenho nada, mas eu quero ver aquilo lá resolvido, eu acompanho o sofrimento de vocês há muito tempo, que eu disse lá no domingo, nós temos uma limitação aqui no Legislativo, mas algo que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo agora, unir as partes, chamar as partes, ou melhor, para tentar uma solução. Esse é o papel nosso do Poder Legislativo. Muitas vezes a gente não tem como fazer uma lei para regularizar. Talvez, como o doutor vai dizer, no passado passou uma lei aqui, né, que dá a condição para regularizar os loteamentos. Então, eu fiz aqui, quero só adiantar, porque o doutor recebeu também essas minhas perguntas. Então, eu peço para fazer uma explanação desde o começo do loteamento. Como é que foi esse início do loteamento, depois o desenrolar do loteamento, o processo do município contra o loteador, a aprovação que houve também de um projeto que a gente sabe do César, totalmente, né, descabido. A gente sabe que isso causou muito transtorno para vocês, não é? O resultado dessa ação, doutor, do município, o que significou o resultado dessa ação? Essa ação do município foi uma ação, ao final, vencedora, e o que isso significa para os moradores? Em relação aos moradores que perderam na justiça, a gente sabe que há moradores que perderam na justiça aí, até o direito à sua propriedade, como é que fica agora? Em relação também ao novo possível LEPAC, né, que vocês, a habitação está dizendo como retificação do LEPAC. O que isso vai trazer, né? Vai retornar à situação inicial, né? É possível mudar a característica do bairro né, para social, né? Porque hoje não está nessa, hoje ela é específica. É possível mudar essa condição? Bom, e após a retificação do LEPAC, quanto tempo leva para o morador receber a escritura? Seria a nova escritura. E também em relação a esse processo, em relação à divisão de lotes. A gente sabe que houve divisão de lotes. E agora, daqui para frente,
que eu sempre ouvi da habitação é que à medida que o LEPAC agora, novo, for realizado, encaminhado para a habitação, não pode mais haver divisão de lotes. Se houver alguma divisão, não será mais possível regularizar. Então já fica aí também, acho que vai ficar como alerta para todos, né? E por final, em relação àquela passagem, até perguntei já para o doutor, mas é importante que ele diga, onde nós fomos lá, tem uma passagem que pode ser utilizada, um local que pode ser utilizado como passagem aos moradores, o que vai facilitar a vida dos moradores. Ali tem uma questão ambiental também, porque o loteador fez plantios ali. Então, eu acho que esse é um tema para os nossos ambientalistas. E como é que a gente resolve essa questão? Eu acho que a passagem ali melhora a mobilidade dos moradores, uma saída importante para os moradores. Eu acho que dá para conciliar essa saída com a questão ambiental ali, preservar aquele espaço. Mas eu gostaria que o doutor dissesse, nesse novo LEPAC, se dá para constar isso já, né, nesse processo agora de, vamos dizer, de regularização, tá bom? Bom, já falei demais, doutor. Volta a palavra agora ao vereador João Paulo, já então passando direto aqui ao doutor Dani Mateus, agradecendo também a Secretaria de Habitação, porque lá no dia, e em especial ao Manuel, né, o secretário, o vereador João ligou para ele, nós falamos com ele fez uma cirurgia semana passada, ele realmente não tinha condição de estar aqui, mas no mesmo momento ele confirmou a reunião, nós confirmamos para vocês lá, então agradecer também aí a Secretaria de Habitação, na pessoa do secretário Manuel. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa casa, ao João Paulo, ao Peixão, ao Pedro Roberto, vereadores aqui de São José do Rio Preto. A questão UNITRA, nós estamos tratando isso já desde o início do governo. Hoje, eu como interino, secretário da Habitação, no lugar do seu Manuel, que está afastado, como já todos falaram, o seu Manuel tem nos dado todo o respaldo para trabalhar e regularizar os loteamentos, não são poucos, são muitos loteamentos, e o UNITRA, nós, acho que hoje conversando com o Michel, já estamos na 10ª reunião sobre o UNITRA, seja com moradores, seja com vereadores e com a própria associação. Já tivemos atendendo na Secretaria da Habitação, no gabinete, junto com o Jair Moretti, também, Pedro, nós tivemos uma reunião junto ao gabinete com o Jair Moretti, a associação, a Silvia, presente. E eu vou contar um pouquinho, até voltando um pouco, a história do UNITRA. O UNITRA, ele foi criado uma portaria em 2009, 26/8/2009. O loteamento é classificado como interesse específico. Isso, eu trouxe a ata de quando ele foi classificado como específico, foi aos 27 de outubro de 2010. A ata da COPEUR, a comissão classificou a área de interesse específico. Assinou na época Fernando Fucassal, Adilson Vedrone, José Carlos de Lima Bueno, Luiz Carlos Queiroz Pereira Calças, Carla Cristina Bernardo, Adilson Chala, Sérgio Serrano, Almir Soares, Jarbas Linhares, Rosiane e Renato Góes. Tá? Isso foi em 2010, a classificação dele. Muitos moradores, Pedro, tinham me perguntado dessa ata. Então, hoje, se alguém precisar, eu trouxe a ata, que é 27 de outubro de 2010. E no dia 30 de março, a COPEUR também, 30 de março de 2011, a comissão deliberou para aprovação do projeto de regularização fundiária do loteamento Estância UNITRA, tá? Era a mesma equipe, Fernando Fucassal, Secundino Fernandes,
Valdiner Francisco, Júlio César, Adilson Vedrone, Carla, Sérgio Serrano. Tá? Então, também está aqui a ata de aprovação do loteamento. O registro desse loteamento se deu em 2013. Eu trouxe até o mapa físico, eu não sei se o pessoal... Ô, Léo, conseguiu colocar? Não? Tá. Foi aprovado, foi registrado esse loteamento em 2013. E de lá para cá, como na época, em 2013, era uma outra legislação, né, que em 2017 foi criada uma lei federal, a 13465, de 2017, a REURB. Essa lei de regularização fundiária, ela facilita muito, João, mas muito mesmo, as regularizações dos loteamentos. É dela que nós vem atuando, vem desburocratizando e facilitando a entrega dos títulos. Hoje, desde o meu início junto com o Manuel, nós não entregamos mais certidões. A Secretaria da Habitação, ela entrega diretamente a matrícula, o título, que seria a posse, a verdadeira posse do morador. Então, vocês recebem a matrícula. No caso do Nitra, eu vou abrir aqui, eu já até apresentei isso para o Pedro. Da forma que foi feito o registro na época, em 2013, foi feito de uma forma onde não condiz com a realidade, tá? Áreas dele que hoje, você vê lá, tem pastagem, ela já está toda desmembrada, o que favorecia o loteador. Nesse meio tempo, os fiscais, isso até é uma coisa interessante, a Secretaria da Habitação, ela tem um setor urbanístico, fiscalização, jurídico e cadastro. Os fiscais e os cadastros constataram irregularidades. Por exemplo, existem lotes que foi registrado que passava a rua nesses lotes. Existem lotes que estavam em garantia para o município que tem moradores nele, então não poderia estar como garantia. E em 2018 foi feito esse levantamento, até no antecessor do seu Manuel, né? Foi feito o levantamento, e depois eu vou deixar toda essa documentação com o João Paulo, com o Peixão, com o Pedro. E nesses levantamentos, João, acho que você vê daí, essas estradas amarelas não existe. Então não teria como dar prosseguimento com esse projeto. Então, outra coisa também, a realidade hoje, João, todas essas áreas verdes aqui, não está como foi aprovado no projeto, como foi registrado. Então, são áreas remanescentes do loteador. Tá? Então, não são poucas. Passa para o João, fazendo favor. E essas áreas remanescentes seria o que a gente pede para os moradores e para a associação, é que seja apresentado um novo levantamento que condiz com a realidade, que apresente realmente o que está consolidado. Essa consolidação é o que nós, aqui da habitação, esperamos que seja manifestado. Nós faríamos todo o procedimento, marcaríamos uma COPEUR e aprovaríamos esse novo, passaria por todos os critérios de fiscalização, de cadastro, de constatação, principalmente constatar os moradores que estão na posse do seu imóvel, tá? É através dessa constatação, hoje a lei, a 13465 de 2017, nos permite que a associação apresente para nós a listagem dos moradores. E com essa listagem, Pedro, nós conseguimos fazer o registro, retificando o que foi aprovado, e passamos essa listagem para o cartório, aonde são emitidos as matrículas. Em posse disso, o que a gente precisa? De uma associação forte, fortalecida, precisa da união dos moradores com essa associação. Não temos uma outra possibilidade de estar fazendo isso. Depois
entrando até no processo judicial, o Dr. Michel Pierre vai estar explicando para vocês, ele está atualizado com a ação judicial, é uma ação civil pública. Essa ação civil pública foi o município que propôs a ação contra o César Loteador, tá? E vocês, nesse caso, não têm essa participação nesse processo, nessa ação civil pública. Então, nós da Secretaria da Habitação damos essa possibilidade de estar regulamentando e regularizando a situação de cada um. Mas nós precisamos que vocês estejam unidos para poder viabilizar. Não há uma condenação solidária. Alguns loteamentos, seja Ministério Público que entrou ou o próprio município, que existe condenações solidárias. Não é o caso do Nitra, porque nós, município, propôs essa ação contra o loteador. Inclusive, o loteador tem muita área, nessa real foto que eu passei para o João, muita área remanescente, que garante, inclusive, depois, até fazer o que todo mundo espera, que é a infraestrutura. Só que num processo de regularização, pessoal, nós precisamos degrau por degrau. Não adianta nós ir em busca do segundo gol sem fazer o primeiro. Então, nós, da Secretaria de Habitação, precisa que seja apresentado esse novo LEPAC com o que está consolidado no momento. Ô Pedro, acho que dentro das questões até que você falou, tem um esclarecimento aqui, que a lei também, a 13.465, nos ajuda, nos favorece. Depois de apresentado esse novo projeto, esse LEPAC na habitação, eu acredito que tem como nós fazermos um levantamento, seria um novo levantamento, uma avaliação, um enquadramento, para ver se a gente conseguiria, diante desse enquadramento, alterar a classificação, tá? Isso não dá para a gente fazer antes, entendeu? Então, nós precisamos de um degrau de cada vez. Outra questão, até, que acho que você colocou, aí já seria da parte do processo, né? E aí eu pediria até que o Michel esclarecesse todo esse processo, todo esse levantamento que nós fizemos e está acompanhando. Doutor Michel, depois da passagem, não sei se é o senhor ou o doutor Michel, você quer falar agora? Em relação à passagem, é muito válida, porque hoje o Nitra, na época, 20, 25 anos atrás, ele se encontrava numa área rural, que hoje não é mais, hoje o urbano chegou. E do lado de vocês já tem ali toda uma infraestrutura pronta, né? E tanto o João quanto o Pedro, o Peixão, pediram sobre essa passagem. Essa passagem, dentro da regularização, nós conseguiríamos só deixar o que é dentro da matrícula rural. Fora dela, nós precisamos das outras secretarias, Pedro, seja a Secretaria de Trânsito ou Obras, até mesmo para deixar destinado, tá? Fazendo essa ligação. Talvez nesse novo projeto conseguiria fazer essa mobilidade onde seria a futura passagem, mas tem que ser dentro da matrícula do loteamento. Obrigado. Dani, como assim? Processo, ação. Não sei se está relacionado a... Então passa para o PR, depois eu pergunto. O PR vai abordar sobre a questão do processo, o que aconteceu. Como o doutor Dani colocou, ele aprovou, né, o loteador aprovou um projeto em 2013, não é isso? Isso. E daí, depois... E aí também eu queria que o doutor Michel dissesse o seguinte, até onde eu sei, o município aceitou aquele projeto, por um tempo aceitou. Eu queria entender por que houve esse aceite do município. Aí depois houve um processo do município contra o loteador. Então eu quero entender assim, será que depois o município falou, opa, a coisa está errada aqui, então vamos entrar com uma ação contra o loteador? É isso, doutor? Fala para a gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, vereadores. Mais uma vez aqui reunidos para falar do loteamento Nitra. E
Antes já de adentrar na questão da ação, te respondendo, Pedro, pelo que o Dani, inclusive, falou, foi aprovado esse projeto, porém os erros foram verificados após. Quando foi feita a fiscalização, quando foi feita os cadastros, houve várias tentativas de cadastro onde verificaram que houve esses erros. E então resolveram suspender a regularização, e aí se iniciou o processo judicial, né? Que o município moveu contra o loteador para que ele adequasse o projeto, fazendo a regularização de fato, né? Porque a regularização fundiária, tanto a lei anterior quanto a lei nova 13465, ela trata da regularização fundiária como o que existe, o que é consolidado. Então, você não pode criar mais lotes, mais ruas, se não estão consolidadas. Então, esse foi um dos motivos que houve a suspensão desse procedimento e sempre foi pedido um novo, vamos falar assim, um novo projeto. Então, o município buscou judicialmente que seja cumprido dessa forma, tanto a questão de regularização jurídica, né, a regularização fundiária, quanto a questão de infraestrutura pelo loteador, porque ele fez um loteamento irregular na época, sem infraestrutura devida e sem as aprovações do município. E já entrando na ação que o município promoveu contra o loteador, em primeira instância o município ganhou aqui em São José do Rio Preto, condenando o réu, o loteador, a fazer a regularização, a infraestrutura e indenizar o município por perdas e danos. Isso, o loteador recorreu, foi para o tribunal, no tribunal manteve essa decisão, né, então manteve os termos da sentença, que o loteador tinha que regularizar, fazer infraestrutura, e teve os outros recursos cabíveis, e que por isso que demorou anos, né, foi até o Superior Tribunal de Justiça, e lá, agora no Superior Tribunal de Justiça, recentemente, finalizou o julgamento. Porém, eu até tive conversando com a Procuradoria-Geral do município, que é quem atua nos processos em favor do município, e foi informado que eles estão aguardando o trânsito em julgado, que seria a finalização de fato de todos os recursos, prazos do processo, para aí sim iniciar o que a gente chama processualmente do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é começar a cobrar o loteador que ele cumpra o que ele foi condenado. Então, quando se iniciar esse cumprimento, vai ser intimado o loteador para que cumpra isso ou não, quer dizer, para que cumpra, né? E aí na prática, a gente vê que muitos loteadores muitas vezes não são encontrados, aí já é outra questão, mas hoje o processo está nisso, está em fase inicial de cumprimento de sentença. Bom, eu quero fazer o seguinte aqui. O objetivo é que essa audiência seja extremamente esclarecedora e que a gente tenha a palavra aqui, a palavra de fé do poder público, para depois a gente dar o próximo passo. Quero conferir, Dani, se é exatamente isso que você disse. Tem que ser feito um novo projeto. Quem arca com a despesa desse novo projeto? João, em alguns loteamentos parecidos, que a gente tem feito lá na habitação? Fortalecendo essas associações e elas, junto com os moradores, têm feito esse rateio. Eu já até encontrei um engenheiro aqui, o Ayrton. O Ayrton tem trabalhado muito. Isso aconteceu na Matinha. Ele tem feito muito trabalho lá na Matinha. E quem tem pago é os moradores. É um rateio entre eles. O poder público, nós não temos essa verba disponível. A Secretaria de Habitação não tem esse recurso para poder regularizar. O que a gente tem feito nas condenações solidárias, João, aí sim, aí nós temos que correr atrás de recurso para poder fazer esses loteamentos onde o município foi condenado solidariamente. Tá. Se a associação aqui, junto com os moradores, chega num acordo, faz o projeto, esse projeto aí você convoca a comissão? Isso, a COPEUR.
Aí o próximo passo é a aprovação do Aprovação. projeto. Aí eu já disponibilizo todo esse pessoal, igual eu contei no início aqui, tem a fiscalização e o cadastro. Então, a associação ela é um braço nosso hoje para regularizar. Ela apresentando essa listagem é muito mais simples, porque nós precisamos desse pessoal que vive e convive lá dentro. Aí você chama para aprovação do projeto. Aprovou o projeto, tem o registro do projeto, ato Em contínuo, cartório. a titulação Isso. para os proprietários. De acordo com a apresentação da listagem e a fiscalização do município. Então, essa listagem é de quem está ali, de quem mora ali Quem hoje. tá na posse, quem mora. está na posse e mora. A fiscalização do município compreende o quê? Ela vai até o... Checa essa informação que foi dada. Isso. É isso. Ale- João, posso só complementar essa questão da fiscalização? O que é feito? O cadastro, a gente cadastra os moradores com a documentação de contrato, documentação pessoal, e aí a fiscalização vai em loco verificar se, de fato, essa pessoa é realmente ocupante daquele lote para não ter problemas de cadastro. Identifica de acordo com o projeto apresentado, João. Então, nós temos essa segurança também, para não acontecer a forma que foi feito. Tá bom. Aí, feito isso, aí os proprietários passam a ter titulação. Isso, matrícula Bom, já. a matrícula. Fala uma coisa, qual é o tempo disso? Hoje, João, nós conseguimos, através da 13465, São José do Rio Preto tem órgão competente, que é a Secretaria do Meio Ambiente, para poder estar atuando, e nós não precisamos mais enviar para o Cidade Legal. Então, isso foi uma conquista do governo e do seu Manuel, principalmente, de nos confiar esse formato. Então, Rio Preto hoje acelerou, porque um processo no Cidade Legal estava demorando demais. Então, hoje resolve-se tudo aqui dentro de Rio Preto. Tá certo. Bom, pessoal, Cara, se tiver tudo entregue, Pedro, assim, o que vale é o profissional entregar de acordo com o consolidado, o real. João, estando tudo certo, eu acredito que esse cadastro e fiscalização é em torno aí de menos de 8 meses, por aí. Eu acho que já está resolvido. bom, eu sei que que o processo todo, ele não é só a regularização. Depois tem outras questões de infra, de participação da prefeitura, de meio ambiente, mas eu peço até permissão para vocês, que eu acho que a gente tinha que focar hoje nesse grande objetivo que é a regularização. E separar, porque se a gente entrar em outros conflitos antes da regularização... Só a parte. E segundo consta também, teve 2 pessoas, uma já perdeu, né? Quiseram caracterizar como terreno lá, que é a Sandra e o Afonso também. Então tem essas 2 situações também, né? Sim. Não, eu acho que Mas são 2 situações que é interna de lá, né? Vamos fazer o seguinte, eu acho que vamos abrir para o Dani e para o Michel falar sobre isso, mas depois a gente volta. Nós não vamos abandonar nenhum dos casos, mas eu penso que a gente tem que sair aqui focado na regularização. Ô João, assim, eu vejo o Nitra hoje, lá existe esse conflito que está tendo de divergência, isso não favorece os moradores. Está favorecendo o loteador, entendeu? Porque quanto mais tempo demora-se para você ser titulado, ele está se beneficiando. E se você pegar de 2013 para cá, são 10 anos. Então, ele criou uma associação, né? Ele tem uma associação, existe a associação cuja presidente é a Sílvia, e existem os moradores que também querem resolver. Então, assim, essa divergência, essa não união de vocês está favorecendo o loteador. Agora nós vamos passar para a Silvia, que ela tem uma preocupação, e depois também nós vamos abrir. Quem quiser se inscrever, pode fazer com a Lu ou com o Ito. A Luciana essa aqui, o Ito esse aqui que levantou. Então, quem quiser se inscrever, eu vou passar a palavra para a Silvia agora, e quem quiser se inscrever, pode se inscrever para a gente esclarecer dentro desse foco do que foi apresentado pelo Dani aqui.
Então, a questão da retificação do LEPAC é um dos impasses. Por quê? Porque existe essa ação civil pública, e nessa ação civil pública a Prefeitura já ganhou, e no caso não caberia mais recursos. Eu vim procurar a Procuradoria aqui, a resposta foi que eles já haviam se manifestado e tinha sido encaminhado ao Ministério Público. Fui atrás do Ministério Público, eles falaram que não tem nada aqui. Então, fica um jogo de empurra-empurra, para dar satisfações para nós, para a gente poder esclarecer a população também. Mas, assim, a gente conversou com vários advogados, com o Ministério Público, com a Defensoria, para chegar às nossas conclusões também. Quanto a essa retificação, o projeto, como ele diz, foi aprovado em 2013, mas já foi aprovado errado desde o princípio. E esse primeiro LEPAC, as pessoas pagou por ele. O loteador que deu a entrada, mas as pessoas pagou por esse LEPAC e foi aprovado errado. Como ele disse, foi os fiscais lá, teve uma comissão, ele até narrou o rol de pessoas que participou de tudo isso. Como que, se houve uma fiscalização, deixou passar uma situação dessa? Por quê? Eu tenho contratos de pessoas que são de 97. Se foi aprovado em 2013 e na chácara dessas duas pessoas passa rua lá, já deveria ter sido constatado e o LEPAC não deveria ter sido aprovado nessa época, porque já estava errado. Então, foi um uso de dinheiro mal gasto, mal investido, porque a gente não tem dinheiro brotando para ficar pagando LEPACs e LEPACs, que foi acerto errado, e não foi culpa nossa. E não é um valor barato isso daí. Então, muitos também querem uma garantia. Por quê? Quando a gente foi, no ano passado, numa reunião com a Secretaria de Habitação, havia presentes a diretoria e mais alguns moradores. E eles prometeram uma garantia de que a gente ia assumir somente a retificação, que ia tirar as áreas do César, que ele deu de terceiro, quer dizer, ia tirar a área de terceiros que ele deu para hipoteca e no lugar colocar as do César. Aí, no caso, a gente falou, a gente não quer assumir mais nada de dívida, só essa retificação. E que seja dada a escritura e que tenha um prazo. Por quê? Tem pessoas que têm certidão de posse, porque há não sei quantos anos atrás, quase 10 anos, falaram que o princípio de tudo era a certidão de posse. Tem gente que tem a certidão de posse, gastou R$500 para ter essa certidão de posse e está com ela até hoje, que não serve para nada. A matrícula, para nós, o pessoal fala, é interessante ter a matrícula, é o primeiro caminho. Sim, é interessante, mas quanto tempo vamos ficar com essa matrícula também? Porque com a certidão de posse tem gente que faz 10 anos. A matrícula é prejudicial, por quê? A certidão de posse está lá guardada, gastou, mas não gerou custa nenhuma. A matrícula, hoje, tem uma lei em que protege o município de que o município pode estar cobrando em IPTU em cima de onde tem matrícula, mesmo que não haja benfeitorias. Tanto é que há casos no Jockey Club que tem pessoas que estão revoltadas, que estão pagando IPTU sem ter infraestrutura nenhuma. Para mim, não é conveniente pagar um IPTU, que não vai ser barato, porque as áreas lá não são tão pequenas assim, e não ter asfalto, quando chove é um transtorno, não passa ônibus. Então, fica difícil pagar um IPTU e não ter a garantia de, daqui vai sair super rápido. Porque eles mesmos estão falando, não tem dinheiro para regularização, tem as áreas do César. A Fabiana, que era a antiga secretária da Habitação, ela havia falado assim, quando eu falei para ela, olha, ele deu área de terceiros em hipoteca. Não pode trocar a área? Ela falou, Silvia, não pode. Por quê? Para fazer isso precisa de um processo judicial, é demorado. Então, como uma simples certificação, agora eu posso me apossar da área do César, vender, começar a fazer um milagre, surgir o dinheiro e regularizar tudo isso de uma vez? Vai se demorar um tempo também para todo esse processo. A gente quer que seja ágil. Eu tenho casos lá de pessoas que estão com 83 anos e estão há 27 anos esperando. Quando que ela vai ter essa escritura? Vai passar para os filhos, para os netos, e ele nunca vai ter o sonho realizado de ter a casa com a escritura. Então, a gente precisa, sim,
pegar e tomar uma iniciativa, mas que seja benéfica também, porque ali famílias foram desfeitas, famílias foram prejudicadas por conta de omissão e negligência, porque não foi só o LEPAC que foi aprovado errado, também áreas de terceiros, inclusive a minha área, foi aceita. Quando você aceita uma coisa de garantia, como que você não vai verificar? Se uma pessoa te dá um carro e fala assim, olha, o carro é meu, estou te vendendo, você não vai averiguar a documentação, você não vai atrás de nada. Então, é tudo isso que a gente pega, a gente quer ter uma segurança, a gente está cansado de ser enganado, a gente está cansado de gastar dinheiro e não ter resultado. É essa a questão. Dani, você entendeu a preocupação e a dúvida? Quer que ela repita, faça uma síntese? Você... Não, João, eu entendi assim, a Silvia já é uma conhecida nossa, desde o dia que nós estivemos lá, ela tem acompanhado, ela tem participado ativamente da associação, e eu não mudei o meu discurso desde o dia que ela esteve lá. Hoje, nós temos uma lei que nos favorece, que é a 13465, a REURB. Então, essa regularização fundiária, da forma que a gente está propondo, é para resolver o problema dela. Agora, se ela quiser esperar resolver problema judicial, que é uma coisa assim, que nós não sabemos, a gente sabe quando começa e não sabe quando termina. E aqui, está claro hoje, isso aqui é uma imagem do Google atualizada. Essas áreas, acho que mostra, não precisa nem mostrar para a Silvia que ela sabe, decor e salteado lá. Uma pastagem aberta, é tudo área remanescente do loteamento. A maioria dos loteamentos hoje que nós regularizamos não tem área remanescente, você entendeu? Então, vocês têm o privilégio de o loteador responder com os bens dele para fazer a tal da infraestrutura. Só que antes disso, o caminho pequeno, curto e de solução é a apresentação do LEPAC, não tem como nós fugirmos disso. Que esse vai ser realmente o primeiro passo para depois vocês irem atrás de uma regularização. E a questão de, que quando ela tocou no assunto de IPTU, isso daí, é uma coisa que natural. O IPTU não é a parte de infraestrutura, é o serviço coletivo, de lixo, coleta de lixo, escolar. Então, são coisas que hoje vocês no Nitra, o urbano chegou, gente, não é mais rural. É diferente até de uma reunião que eu tive com o Pedro, eu acho que você vai lembrar no início do governo, desse governo, que era o São Miguel Arcanjo 2. Lá sim, está muito distante do urbano. O Jairo está ali, o Jairo sabe do que eu estou falando. Hoje o Nitra, gente, o Nitra está na malha urbana. Entendi. João Paulo, só me permite, dentro dessa colocação da Silvia, para deixar claro o seguinte, eu acho que a Silvia coloca uma questão que eu também concordo, que é assim, nós pagamos lá atrás e a prefeitura aceitou um negócio errado, foi isso que aconteceu. A minha pergunta para o doutor não vale a pena bater nisso? Né? Ou seja, o ideal era que o município pudesse bancar, mas, segundo o Dani falou aqui, por ser na condenação, não ter sido solidário, então o município ele vai se esquivar disso. Eu faria uma sugestão para vocês, nesse caso, do seguinte, se vocês resolverem, porque essa decisão é de vocês, não é minha, não é do João, não é do Peixão, nem do representante aqui do Renato, né, Pupo, que é assim, se vocês resolverem fazer, deu o valor X, vai dividir, guarda a nota, guarda tudo, depois entra com uma ação contra o município, entendeu? Pelo menos anda, porque, gente, do jeito que ele falou, se esse processo andar em 8 meses estiver resolvido, meu Deus do céu, que maravilha, né? Então, acho que o Dani nem vai falar, porque eu já dei o caminho. Bom, tem 5 inscrições, mas a Silvia pediu para falar novamente. Olha, eles falam que a gente tem que deixar de lado os processos judiciais, que não tem que focar na regularização. No meu caso, a pessoa perdeu
Por que eu vou querer retificação? Tem muitos casos que perdeu. Para que eu vou querer retificar se eu não sei nem como vai ficar lá na frente? Eu preciso de uma solução para isso. Eu fui buscar para o Ministério Público, com a Defensoria, e o que eles me respondem? Vocês são direito específico. Então, por isso que a gente não tem respaldo. A própria habitação, a gente já procurou vários advogados, e eles também falaram assim, vocês têm que ter um amparo de algum órgão público, vai na prefeitura, eles precisam interceder, porque eles têm que saber dessa situação. A gente implorou, ninguém. Então, essa parte jurídica de processos não tem como ser desvinculada também. Por quê? Não é um caso, são muitos processos. O loteador, se bobear, acho que tem mais de 40 processos ali. Então, são 40 pessoas que, na verdade, tem que ficar meio... E se eu fizer a retificação, não tenho certeza se eu vou ganhar, o que vai acontecer? Então, não é uma coisa que a gente pode julgar separadamente. Se fosse um caso isolado de uma única pessoa, mas são muitas famílias. Então, não tem como as pessoas que não foram processadas não olhar para o próximo e falar assim, eu não sofri processo, então eu quero a retificação. Mas lá na frente vai encarar alguma coisa com o loteador, porque o contrato inicial foi abusivo e, inclusive, em uma das reuniões, o Dani falou para nós que foi a assistente social lá fazer isso daí, esse levantamento. Ele garantiu para nós e tem pessoas presentes. Só que a gente nunca viu essa assistente social. Não sei se é branca, se é loira, se é morena. Quem fez? A gente quer saber todo o balanço. Ele falou o rol de comissão, mas eu quero saber como chegou nessa conclusão que a gente, direito específico, que fechou totalmente as portas para nós, no Ministério Público, na Defensoria e até na Prefeitura. Eu quero saber isso também. Bom, com relação aos processos judiciais, a gente até tentou levantar, mas acho que todos eles, pelo menos os que a Silvia mencionou, o município não participou, não tem ciência. Então, eu não consigo adentrar para falar, porque eu não sei qual que é o objeto, quais são as partes, o que está sendo processado. Só que, dependendo do objeto, fazendo a retificação e, enfim, regularizando, individualizando as matrículas, pode ser, não sei o objeto dos processos, que ajude no processo judicial. E com relação até a que a Silvia falou, o Dani já tinha mencionado, até trouxe a data da classificação do loteamento. Na época, normalmente, a gente não acompanhou, a gente não estava na gestão na época, mas normalmente vai o pessoal, faz um levantamento da área, faz um relatório e isso apresenta para a comissão, para a Coperur, e a Coperur que delibera a classificação do loteamento ou não. Que o Dani, inclusive, já falou que, através da Lei 13.465 de 2017, com um novo projeto, a gente pode rever essa questão de fazer um novo levantamento. Nós conversamos com a Defensoria, inclusive, eles justificaram a ausência e apresentaram 2 horários para amanhã, às 10 e às 11 horas, se uma comissão quiser reunir com eles. Qual foi a orientação? De que é possível, sim, a reclassificação. A questão é, o que eu estou tentando aqui fazer com que a gente não perca o foco é sobre a regularização. Então, na minha opinião, tem que conferir aqui com quem entende. Me parece que é possível caminhar o processo de regularização que o Dani apresenta e também fazer um pedido de estudo para reclassificação do loteamento. Uma coisa não impede outra, né? A manifestação deles junto ao projeto do LEPAC, né, João? Sim, entendi. Eles dariam entrada, porque com isso a gente faria novamente o cadastro. Ela passaria a listagem, nós cadastraríamos novamente hoje como se encontra o Nitra. Entendi. Tá, vou abrir agora para as inscrições e nós encerramos, gente. Tem bastante gente inscrita. Se for muito necessário, alguma dúvida depois pertinente, a gente abre. Mas tem 7 inscrições aqui. Está inscrito o Nelson Levolino, é isso? Iervolino, Nelson Pinheiro, Daniel Antônio Júnior, a Luana Fernandes, o Jairo e o Lupercio. Então vamos lá, a palavra agora para o Nelson. Está sem som. Não está dando sinal.
Boa noite a todos. Primeiramente, meu nome é Nelson Ervolino. Conheço a maioria das pessoas que estão aqui, que são sofredores assim como nós. Eu queria deixar bem claro para todos nós que não existe nenhuma divisão aqui. Se existe uma divisão, é pensamento diferenciado. Uma coisa é pensamento diferenciado, outra coisa é divisão no comportamento. Tem que ter expressão da verdade. O que é que eu quero dizer com vocês? Que verdadeiramente ninguém aqui está querendo aquilo que não quer. Eu quero a minha legalização. Assim como o Bruno quer, o Zé quer, como todo mundo quer. Então nós, na verdade, queremos o quê? Um respaldo. Esse respaldo é fruto da igualdade, da fraternidade. Se a pessoa sente isso dentro do verdadeiro ser, vai expressar isso que nós estamos falando. Nenhum de nós aqui é moleque, criança, que está brincando. Quantas reuniões que nós fomos. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o Dani, logo quando ele entrou, o Michel também quando entrou, porque nós estamos lá acompanhando todos esses procedimentos. Em nenhum momento fomos negligentes, mal educados e muito menos por eles mal recebidos, sempre com educação, com respeito. Então quero expressar isso para cada um de vocês. Nós queremos simplesmente um acompanhamento das nossas necessidades. Senhores, vamos ao coração. Eu vi pessoas ser simplesmente esgotadas, saídas da sua casa. Aqui está ela, uma delas, e outras mais. Por que tirou uma pessoa dentro da sua própria casa? Aonde que está a igualdade? Aonde que está a fraternidade? Vamos tocar o coração verdadeiramente para que nós possamos, de repente, ter uma união. Senhores, se vocês tiverem a oportunidade, quem não conhece a Unitra, ir lá ver, todas as pessoas que estão lá são pessoas moradores honestos, não tenho nada contra nenhum, tenho amizade com todos vocês, são todas pessoas de igualdade. Agora, o que acontece? O sofrimento dói dentro do nosso coração. Não tem um asfalto, não tem um bem-estar, não tem a necessidade, a base de você viver bem, não tem. Então, o que acontece? Quando nós verdadeiramente... Ô Nelson, esses estão funcionando, algum desses aqui? Ah lá, já resolveu, olha, tem outro ali. Então, pessoal, a gente na realidade vê a dificuldade que tem. Vocês sabem o que é ficar 4 meses sem água? Vocês sabem o que é 4 meses sem água? Michel, você viveu isso lá dentro. Você sabe disso. Todos nós que moramos lá vivemos isso. A dificuldade, a falta de seriedade, não com os moradores, mas sim com o loteador. Essa expressão, na realidade, é de sofrimento. Vi pessoas que falou que verdadeiramente estava com vontade de dar um tiro na cabeça, porque separou da mulher. Então, tudo isso, pessoal, nós estamos expressando para quê? Queremos verdadeiramente que nós tenhamos o quê? Uma oportunidade de dar a mão, todos nós aqui. Eu não tenho nada contra nenhum aqui. Pelo contrário, eu quero que nós verdadeiramente estejamos juntos cada vez mais e mais. Meu pensamento até pode ser diferente de um do outro, mas o meu objetivo é um só. É verdadeiramente fazer com que aquilo tenha uma transformação. Transformação de valor, transformação social, igualdade. Então é isso que nós estamos buscando. Nada mais do que isso. Eu, particularmente, eu vejo que da outra gestão eu fui o presidente. Então eu escutei muitas pessoas falar, não, porque o Nelson não quis isso, não quis aquilo. Senhores, quem que não quer asfalto dentro da sua casa? Quem que quer ficar andando com o carro, acabando com a suspensão? Será que eu seria tão idiota a esse ponto? Eu posso até ter cara de idiota, mas eu não sou idiota. Entendeu? Então o que acontece? É que a gente, na verdade, quer uma participação de vocês, que vocês tenham, de repente, que tem... Cada um de vocês que está dentro do poder público com uma representação é porque nós colocamos vocês. E não vou dizer aqui que todas as vezes que nós fomos buscar, sempre fomos recebidos. Então a gente quer só um pouquinho mais de esforço, solucionar isso, ver as questões, aonde que está a desigualdade, chegar a um acordo com igualdade e fraternidade. É isso que eu quero, verdadeiramente nada mais do que isso. Para que todos nós saímos daqui sem ter discussão, falar, não, porque você falou isso, você falou aquilo, não tem nada a ver disso. Eu quero o meu bem, assim como o bem Nelson. De todos. Ok? Obrigado. Bom, obrigado, Nelson. Eu acho que
vale muito desabafo, é legítimo. E o objetivo dessa reunião aqui é exatamente esse, a gente atuar na conciliação e da nossa parte, pelo menos esses 3 vereadores, nós vamos acompanhar e cobrar aqui as posições públicas por parte do Executivo. Então, esse é o objetivo da reunião. Agora é o Nelson Pinheiro. Boa noite a todos. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Uma vez esse loteamento regularizado e esse LEPAC aprovado, ela vai dar entrada na secretaria, né? E da secretaria vai para o cartório, para sair uma matrícula. Essa matrícula, ela saindo, nós vamos ser beneficiados para tirar a escritura, é isso, né? Foi o que todo mundo entendeu. Agora, eu queria saber sobre as áreas que foi dada em hipoteca, se saindo essa matrícula aí, a gente vai tirar a escritura e a secretaria vai conseguir devolver essas áreas para nós, porque nós estamos passando por esse problema. A minha área está hipotecada. Seu Nelson, em relação à área que foi dado no projeto anterior, e o senhor mora nela, o beneficiado vai ser o senhor. Por quê? Porque o loteador, ele tem outras áreas a serem reservadas, que nesse processo novo vai ser as áreas remanescentes do UNITRA. Tá? Então, o teu caminho mesmo, que é um prejudicado pelo primeiro registro, né, que o loteador deu a sua área, vai ser resolvido dessa forma. Tá bom, obrigado. Tá? Fazer só mais uma perguntinha. Há possibilidade de passar esse bairro do específico para o social? Esse é o que o vereador João Paulo Rilo já disse. Dada a entrada, manifestando o interesse de regularizar novamente o UNITRA, nós faríamos como um segundo passo. Tá bom, obrigado. Obrigado, senhor Nelson. Agora o Daniel Antônio. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá. Boa noite a todos. Uma das perguntas que eu ia fazer era a respeito da hipoteca, né? No caso da minha área também foi hipotecada. E outra pergunta que eu ia fazer é a respeito do LEPAC. Hoje, há possibilidade, a prefeitura dá a habitacional, né, no caso, ela dá algum respaldo para que esse LEPAC seja feito? O respaldo no sentido, qual o sentido do respaldo? Tipo assim, porque igual a Silva mesmo já falou, certo, que não está segurando para fazer esse LEPAC, a associação está segurando para fazer o LEPAC, por quê? Porque ela acha que a prefeitura a habitação tem que dar uma garantia que nós vamos receber essa matrícula. Ela quer isso por escrito, né? Que é o que ela sempre alegou, que quer isso por escrito. Gente, garantir o poder público, vocês vão estar manifestando a Secretaria da Habitação para regularizar um loteamento que está inerte. João, então eu não vejo como garantia maior 3 vereadores aqui que vai estar acompanhando esse procedimento. Eu acho que a maior garantia de vocês é providenciar o quanto antes o projeto e nós vamos cumprir com a nossa parte, que é o que nós temos feito em outros loteamentos hoje em Rio Preto. Não, tudo bem. Porque a gente, sim, sempre que eu conversei com eles, o que eles me passaram foi isso, que não ia estar fazendo enquanto não tivesse uma garantia da prefeitura, né, da habitacional, não desse uma garantia por escrito que, vocês podem fazer, que nós vamos aprovar, vai ser isso. Hoje eu estou na habitação, entendeu? Amanhã eu posso não estar. Eu acho que assim, nós temos que aproveitarmos esse momento que o poder público hoje, encabeçado pelo seu Manuel, é de regularizar.
tá? Então, não tem como por escrito. A maior competência tua é você cumprir o seu papel e dar entrada no município. E outra, nós seremos sempre fiscalizados. Ok, obrigado. Tá? E só complementando, uma das questões é o cumprimento da Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária. A partir do momento que der entrada no projeto, a gente vai cumprir as etapas que a lei fala, os requisitos que a lei pede, e até chegar no final da regularização em registro. Bom, Daniel, acho que foi esclarecedor. E quando a gente chamou essa reunião, era isso. A prefeitura ela nem tem condições legais de dar garantia antes da tramitação. Agora, o que tem aqui é a fé pública e o compromisso público de autoridades que representam o poder executivo e o legislativo. Então, eu queria complementar a pergunta dele. Eu sei que do ponto de vista do subsídio financeiro, não, mas do subsídio técnico, sabe assim, para não ter erro. Faz um projeto, depois tem que refazer do ponto de vista técnico. Isso sim, esse é um tipo de garantia que seria importante para a gente, sabe assim, não errar. Ter a certeza de que nós estamos apostando num projeto que vai ser, né, que está sendo acompanhado pela secretaria. Correto, João. Até mediante aqui de conhecidos, eu tenho o Ayrton, que é engenheiro, que está diretamente com a gente. O Dr. Jairo também está diretamente com alguns outros loteamentos. E acho que eles são as pessoas que deveriam responder, porque toda vez que nos procuram, nós recebemos, e eles têm visto, quando tem que ser feita uma correção, é imediato, tá? Então, o Ayrton, principalmente na parte de engenharia, hoje é um dos engenheiros que tem prestado muito serviço lá é um conhecedor de regularização. Só complementando, porque na prática a gente tem uma equipe lá que é o setor urbanístico, que quando os profissionais apresenta esse projeto, o pessoal vai conferir esse projeto e já fazem algum apontamento para fazer a correção. E aí devolve para o profissional para ele fazer essa correção e reapresentar na secretaria. Está esgotando. Hoje a equipe da habitação, assim, não é, João, porque nós estamos lá não, viu? Mas realmente a parte de fiscalização, são 4 fiscais lá, muito efetivo, urbanístico também, com pessoas que realmente capacitadas. E cadastro nem se fala. Acho que a associação, quando eu falo do fortalecimento de vocês são um braço nosso para a regularização dos loteamentos. Obrigado, Daniel. Agora, o Júnior. Boa noite, senhores vereadores, a todos que estão aqui. O Jairo e o Ayrton, obrigado por ter vindo. Gente, a gente está debatendo isso aí já faz um ano, essa situação. Já foi passado pela habitação, tudo o que eles falaram aqui, que era a exclusão das áreas que estão hipotecadas, a inclusão das áreas subdivididas, que antigamente só podia fazer escritura de 1.000 metros. Hoje nós vamos ter a sorte de nós ter quem tem 200 metros de terra vai ter a sua escritura, a sua matrícula. Eu não sei o que vem acontecendo para barrar isso, gente. Nós já estamos atrasados. Essas pessoas que eu estou vendo aqui, que estão na habitação, final do ano que vem, pode ser que não estejam mais lá. E aí, quem vai chegar lá, talvez não vai nem olhar para nós. Os vereadores que estão aqui também, se Deus quiser, eles vão se manter, mas a gente não sabe. Então, a oportunidade é essa. Eu não sei o porquê está sendo barrado isso, que em outubro do ano passado foi feita uma reunião na casa, na chácara dele, estava tudo certo, combinado, e parou. Então, o que nós precisamos? Tocar para frente. Eu quero sair daqui hoje sabendo se a presidente da associação, ela vai assumir a responsabilidade de fazer o LEPAC. Se não for, nós vamos fazer uma nova associação no bairro, com todos os moradores que estão aqui, para nós dar andamento. Olha onde nós estamos chegando, por causa de 2, 3 pessoas. Júnior. Então... Júnior. Oi. Como eu disse, aqui vale tudo, vale o desabafo, é normal ter conflito, não tem problema quanto a isso. Só que eu queria fazer um apelo a você. Primeiro, vamos tirar o peso das costas de uma única pessoa. Ela é presidente, ou o nome diz, de uma associação. Então, aqui o que nós estamos tentando é o quê? É reconstruir a confiança entre nós
com a participação direta do Poder Legislativo, que não é pouco. Nós estamos aqui, tem um compromisso público feito pelo Executivo, por isso que a gente propôs a reunião. Então, eu queria só fazer um apelo no sentido do seguinte, vamos botar fé e energia de que nós vamos conseguir resolver pela associação que está hoje, porque esse é o caminho mais rápido. Então, vamos aguardar. Obrigado, Júnior. Luana. Boa noite. Eu queria esclarecer algumas coisas, principalmente dos processos que a Silvia falou. Então, eu sou advogada e eu atuei em todos os processos praticamente, acho que 80% deles. Atuo em alguns hoje. O que aconteceu? O César, quando ele foi aprovar o projeto, ele criou uma associação. E essa associação foi quem ficou responsável por todas as obras. E, em cima disso, ele entrou com ações de cobrança milionárias. Então, eu tenho ação de cobrança de 300 mil, de 380 mil, de 200 mil, de 180 mil. E o medo da Silvia é justamente porque, nessas ações, ele está pedindo penhora das áreas, né? Então, o medo é justificável. Só que o que acontece? Elas estão todas em cumprimento de sentença, algumas com impugnação, mas não há, até agora, nenhuma penhora realizada em área completa. Então, eu queria avisar que eu estou estudando uma forma de anular a associação do César, para a gente impedir que essas penhoras sejam realizadas e poder, então, dar e fornecer escritura para todo mundo que está lá. Bom, Jairo. Boa noite a todos. A Unitra a gente acompanha ali já há um bom tempo, né? E vou falar já para o doutor o caminho. O César, a associação dele é a associação de um homem só. Ele colocou várias empresas dele, onde ele assina por todas as empresas, e a associação é ele só. Então, fácil de anular. Eu consegui já várias anulações. Tem várias ações lá também de cobranças que fazem lá contra as pessoas, entendeu? O Alexandre Galo, que é morador lá, no caso, é uma das ações, entendeu? Acompanhamos aí bem de perto. A ação civil pública da prefeitura nos auxiliou muito para ganharmos essas ações, entendeu? E tudo mais. É um crápula aquele cara, entendeu? É uma associação de um homem só. Agora, quanto à regularização em si, felizmente, não tem dois caminhos. Vocês têm que se unir, vocês têm que conversar, deixar as brigas para lá, se é que há brigas, né, não sei, e partir para a regularização. Fazer o LEPAC. O LEPAC, ali pelo número de chácaras, ele vai demorar em torno de 6 a 8 meses para ser feito. Não dá para fazer milagre. Isso se vocês, moradores, auxiliar. Como? Não mudar divisa, não mudar a estrutura da chácara, isso auxilia muito, porque você vai lá, faz a medição. Hoje, daqui a semana que vem você volta, o cara mudou a cerca. Você tem que mudar todo o projeto. Você tem que mudar todo o projeto. Isso, eu sou presidente do São Miguel Arcanjo. Nós ficamos muitos anos por causa disso, o pessoal não respeitava. Fazia-se o LEPAC, a prefeitura na época demorava muito para passar, para poder fazer a fiscalização, e o que ocorria? Houve modificação. Faz um novo LEPAC. E aí ficou patinando. Quando, de fato, nós nos unimos e ninguém mais mexeu, o LEPAC saiu rapidamente. Foi aprovado. Tive o prazer de estar aqui na reunião da aprovação do nosso LEPAC. Estamos aguardando o que só agora? A escritura chegar. Entendeu? Então, o caminho que vocês têm a seguir, eu os garanto, é vocês se unirem e partir para cima do LEPAC. Jairo, você pode resumidamente contar um pouco da experiência do São Miguel Arcanjo que você teve como presidente, essa questão do LEPAC, a alteração, a classificação, as aprovações, e hoje finalmente já está sendo preparado para ir para cartório para registro. Né? Ok. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos o primeiro LEPAC lá no São Miguel Arcanjo, foi em 2010. Olha o tempo, gente. 2010. Por quê? Por causa dessas alternâncias, dessas mudanças, o pessoal não auxiliar, não respeitar as divisas que estavam postas. Você chegava lá, fazia o levantamento, o terreno não tinha casa. Você passava um tempo lá, o cara construiu uma casa.
Por quê? Porque a casa, você tem que saber a medida dela, o engenheiro tem que colocar tudo isso, entendeu? Tem que fazer as medições. Ah, o cara tinha um terreno de 1.000, ele resolveu pôr uma cerca e dividiu em 2 de 500. Isso tudo auxilia no atraso dos projetos. Se todo mundo fechar junto e dizer, está aqui, o meu lote é assim e vai permanecer assim. Por quê? Porque o engenheiro vai fazer, ou melhor, o topógrafo vai fazer os levantamentos, vai passar para a planilha, vai fazer os desenhos e tudo mais, vai para a prefeitura tem um tempo para ir lá fiscalizar. Se nesse meio campo, entre a entrega do projeto e a fiscalização, vocês alterou, volta tudo a estaca zero. Então é muito importante o auxílio de vocês. Agora, não existe outro caminho. Ah, nós já pagamos e não vamos pagar. Infelizmente, lá nós pagamos 3 vezes também. Entendeu? E o caminho foi esse. É nos unir e partir para cima. Faça o LEPAC. Então, é entre 6 e 8 meses aí, pela experiência que a gente tem aí de vários loteamentos, entendeu? É um loteamento Nova Veneza, entendeu? É um loteamento grande. O nosso loteamento lá são 286 chácaras, entendeu? Imagina controlar esse pessoal. Aí, quando todo mundo se conscientizou e se uniu, fechou, não mexeu mais, o projeto andou e andou rapidamente. Nós já estamos aí no aguardo da escritura, certo? E, por fim, nós conseguimos, a questão de reclassificação que vocês estão tentando, é possível, sim. Nós começamos lá específico e depois conseguimos a gratuidade também, né? Na última reunião da REURB, eu quase chorei lá dentro, porque nós conseguimos a gratuidade, inclusive das escrituras. Foi interesse social, entendeu? Então, é a união de vocês que vai determinar fazer ou não fazer. Infelizmente, pagar, vocês vão ter que pagar, certo? Conversa com a pessoa que vai fazer o projeto, se ela divide em 3 pagamentos, 4 pagamentos, mas vocês têm que dar o pontapé inicial. Não há outro caminho, não há outro caminho. Boa noite. Obrigado, Jairo. Lupércio, depois o Pedro pediu a palavra aqui. Boa noite a todos, aos vereadores, ao pessoal Dani, Michel, toda a secretaria, né, os demais aqui presentes. Bom, a Estância Unitra, né, eu venho acompanhando desde quando eu fazia parte aqui da casa. A Silvia, na época, procurou os demais integrantes, né, uma luta já de longa data, né? E aí eu acabei pegando um pouco da dor, tivemos algumas reuniões na secretaria com o Dani, e aí houve alguns questionamentos, tudo, né? E a preocupação maior da Estância Unitra, da Associação Unitra, já começa errado lá atrás, né? Eu mesmo, particularmente, nunca conheci um bairro, uma estância tendo 2 associações, e agora estão querendo criar a terceira. Isso não tem o porquê, né? O certo é fortalecer uma, cancelar já tinha que até, eu nem sei se cabe aos vereadores investigar até mesmo o cartório de registro, né? Porque registrar uma associação que é apenas uma pessoa, que é presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Então, assim, começou lá no cartório de registro, tudo errado. Eles aprovaram uma associação dessa. Mas tudo bem. E aí fiz algumas perguntas aqui, doutor Dani. Existe a possibilidade, doutor Dani, de transformar a associação de específico para social antes de fazer o LEPAC? Não, eu acredito que a manifestação, primeiro degrau de vocês na nossa regularização é apresentar o LEPAC. O Jairo está ali e sabe o que eu estou falando. Não, sim, eu o que aconteceu lá no loteamento que ele era presidente. Sim, mas existe a possibilidade de fazer antes do LEPAC transformar em social? Não, antes não. Antes não? Antes não. Tá. Depois que fizer o LEPAC, os moradores pagam o LEPAC, tudo, faz o LEPAC, recebe aí a matrícula,
qual é o tempo de garantia que eles vão receber a escritura? Não. Quando eu falo matrícula, gente, é que nós já pulamos a etapa de escritura, tá? Vocês, a partir do momento que fizer o cadastro e nós da habitação dermos entrada na listagem, já sai a matrícula. É o título. É o título. Vai ganhar um número, entendeu? Cada um vai ter o seu número e a sua averbação. Já no nome de quem tiver legitimado. Nome do proprietário. Tá? E outra pergunta é, quem já perdeu as suas casas? Entrando no nome do LEPAC, do registro, ela toma posse novamente daquele espaço, daquela casa? Essa questão individual de processo, Lupércio, é igual a doutora já falou. Existem processos que estão em discussão e aqueles que já foram sentenciados, transitados, nós não tivemos conhecimento. Até o Michel fez uma consulta na Procuradoria, o município não foi parte desses processos. Então, aí fica difícil até para a gente responder. Eu acredito que ela tenha mais conhecimento que a gente, que é a advogada que tem trabalhado com essas ações lá no Unitra. Correto, porque a preocupação que nem a Sandra aqui, perdeu a casa, e aí foi despejada. E está lá acreditando que depois do LEPAC, depois que receber a matrícula, ela vai voltar para sua casa. Deixa a doutora dar uma palavrinha aí, Lupércio. Doutora, fala, porque eu acho que é uma questão aí que não sei se tem como responder. Não, tem como responder, porque eu trabalhei, inclusive, no processo da Sandra. O que aconteceu? A Sandra comprou de um terceiro, ela não comprou do César, ela não comprou do loteador. Esse terceiro, ele deixou de pagar o terreno. Então, houve uma ação de rescisão de contrato, esse contrato foi rescindido, teve um cumprimento de sentença, teve uma perícia. Essa perícia, o pessoal, eles foram condenados a pagar aluguel, em troca do César devolver o que foi pago do terreno. Bom, enfim. No final, acabou que essa execução ficou no valor de mais de R$1 milhão, não houve o pagamento e, por conta disso, houve o despejo. Então, não foi por conta do município, não foi por conta da ação de cobrança que o César faz, por conta das taxas de urbanização que ele cobra. Foi porque, infelizmente, ela comprou de uma pessoa que não pagou o terreno. Então, foi por isso que o caso dela isolado de despejo foi por conta disso. Meu doutor, nesse caso, porque ela comprou de boa fé, como diz, né? E o camarada não pagou. Nesse caso, quando regulariza, vai regularizar essa área em nome de quem? Onde ela mora? Hoje essa área está desocupada, né? Então hoje essa área está com o César. Eu acho que o que caberia para ela hoje, ela poderia entrar com uma ação de regresso contra quem ela comprou, né? Agora, a área lá em si, ela está desocupada. Ocupar. É coisa... Ok. Apenas mais uma pergunta, doutor Dani. Os moradores pagando esse LEPAC do bolso deles, vai interferir futuramente na infraestrutura, como asfalto, saneamento básico e outros? Lupércio, pela experiência hoje adquirida nesses processos de regularização de loteamento, não, porque a Unitra, são poucos loteamentos que têm áreas remanescentes do loteador. Eu acredito que até o que a associação, a União dos Moradores, forem agora com esse projeto novo de LEPAC, seria uma libertação do loteador, tá? Seria a independência deles com o loteador, porque o loteador vai se ver com o município, né? Já existe esse processo, assim como o doutor Michel explicou, é uma ação já que está praticamente terminada, onde o município vai ter respaldo para cumprir toda a infra. Eu acredito que dê para fazer pelo tanto de área que nós estamos vendo aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Lupércio. Bom, gente, eu acho que foi bastante esclarecedor. Penso que nós produzimos aqui um conteúdo de fé pública registrado sobre isso. Tem um compromisso do acompanhamento da Câmara por parte aqui de 3 vereadores presentes, mais um. Sandra. Quem que é Sandra?
Bom, a Sandra está pedindo para falar, eu vou abrir só para a Sandra, depois nós vamos partir já para o encaminhamento. Boa noite, senhores vereadores, né? Pessoal da UNITA que está aqui. Doutora Luana, eu queria responder para a senhora o seguinte: quando eu fui despejada, eu não tinha noção. Quem sabia da minha vida que mais é o Mário que está aí do seu lado, né? O Mário Paleta, eu não sei, Júnior, outras pessoas sabiam e tinham informação. As Anas, que a senhora sabe, porque no dia que eu perdi a minha casa, eu estava internada. Eu cheguei na minha casa, o seu Nelson, que está aqui, me ligou no hospital e falou assim: Sandra, amanhã nós vamos para lá com máquina, um monte de gente, porque você não pode ser despejada. Eu sei que você pagou, porque eu paguei. Eu gostaria de saber de vocês, como um ser humano paga uma propriedade, o juiz sabe que você pagou, o cara que te vendeu para o terceiro lá, não sei, que vendeu para outra pessoa, sabe que você está lá, a pessoa foi pago. Quando eu vi que o negócio ia ficar feio, que eu não gosto de coisa errada, eu fui lá para o meu advogado, fui para o fórum, ganhei uma ação contra ela, sabe? Sobre o que eu tinha construído, sobre o que eu já tinha pagado naquele lote. Bom, se passou aí 15 anos. Pegaram o final do Dr. João e tal, só que tudo era escondido. A senhora mesmo está aí que me falou lá na casa do Celso Tracar que elas tinham pagado um certo valor já, e o valor que elas já tinham pagado para o loteador, ele não poderia ter tirado a terra delas. E outra coisa, na sentença, no fórum, o juiz mandou executar terra. Ele não sabia que tinha 8 famílias morando lá. Inclusive um filho com 3 crianças, que vocês acham justo? Eu tinha pagado, eu tinha acabado de terminar minha casa. 20 anos de luta. O Peixão me conhece desde criança, 13 anos, pergunta para ele. A minha vida toda foi luta, eu criei 3 filhos sozinha nesse Rio Preto. E não foi roubando não, foi trabalhando. Pergunta para ele que ele sabe. Quantas vezes, era chuva, era sol, eu estava ali, ó, de tijolo a tijolo, erguendo minha casa. Eu não acho justo. Até um dia eu fui na secretaria, reclamei, comecei a chorar. Na outra vez o Dani falou para mim: ah, mas você vai chorar? Não, eu tenho que chorar, ué. Eu estou sem casa, eu estou na rua, bem dizer. Porque eu pago aluguel, eu dependo do que eu recebo, do meu auxílio. Aí eu faço uma coisinha aqui, outra ali para comer. Essa é a realidade. Aí eu sou atacada, eu sou provocada. Eu gostaria de falar, o rapaz ali, ó, o Júnior, o menino ali, eles me atrapalharam demais. A doutora Luana é ciente que ela convive com eles, de que eu não estava ciente disso. Foi tudo armadilha, tudo, sabe, tudo coisa assim errada, tudo. Então, eu não acho justo ninguém olhar para mim, porque eu sei que tem uma lei federal. Eu conversei com um advogado, depois de 6, 7 anos de luta, foi que eu fui passar a entender, porque eu era uma pessoa muito leiga de mãe e pai. Nem mãe e pai eu tive para viver, eu aprendi no mundo. Só que eu quero justiça, porque não é justo. Se não vai me devolver minha casa, eu quero que o poder público se intervira sobre isso e me devolva o meu dinheiro. Não é justo, porque eu paguei, eu não roubei de ninguém. Se o doutor João tivesse sido um bom advogado, muita gente não tinha perdido, tinha acontecido o que aconteceu, morreu, eu falo na vida, falo na morte, falo onde ele quiser. Porque ele falou para mim, eu avisei as Anas, avisei perto dela, que era para te avisar, para devolver o teu dinheiro, porque ia dar problema. O que aconteceu? Quando aconteceu isso, eu entrei com o Zucapião, lá na Secretaria da Habitação, eu escutei, eles deram risada, falaram: ah, imagina, o Zucapião você nunca vai conseguir. Eu vou conseguir como, então? Quem vai me ajudar? A Prefeitura, o Ministério Público, o advogado, quem? O cidadão que vive me provocando, ele vai me dar uma casa? Não, mas ele estava na traição quando eu perdi o Mário, tanto que a gente tem processo, e amanhã eu vou estar na delegacia processando ele de novo. Você entendeu? Bom. Então, não é problema de discussão, é discussão de gente que fez coisas erradas. Venderam raspa de asfalto lá para nós pagamos. Eu não recebi. Vários vizinhos meus não recebeu. Então, na UNITA tem isso. Teve uma antiga associação atrás, que a nossa associação, nós tivemos que pagar, foi R$6 mil para a gente estar legalizado. Nós não estamos de brincadeira para nego ficar tirando sarro na nossa cara. Entendeu? E outra, as meninas pagou o suficiente, doutora, para o César, para ele não poderia ter feito isso. A senhora sabe muito bem, aquela área não era 5 mil metros, era 4.180, já começava daí. E não era para ter tirado, porque era casa, não era Dona terra. Sandra, Dona Sandra. Boa noite, obrigada. Boa noite. Ó, o caso da senhora, primeiro você tem toda a minha solidariedade,
é um caso de injustiça mesmo. E eu queria sugerir para a senhora, a Defensoria abriu 2 horários amanhã para que, se acontecesse alguma coisa que é pertinente à Defensoria, a gente pudesse procurar. No caso da senhora, é um caso individual de injustiça. Então, eu me comprometo aqui a intermediar, a senhora vai lá, você não colocar advogado à disposição para a gente pensar junto uma forma, ver se tem alguma forma da senhora, né, reconstruir essa luta de maneira muito justa. Então, é isso. É porque o caso da senhora é injusto. De fato, a senhora não podemos dar as costas, mas uma coisa é a regularização de toda a área. Outra coisa são os casos individuais que nós vamos ter que discutir de maneira individual. Porque se não anda nem o caso da senhora e nem o caso coletivo. Sim. Tá. A Luciana vai falar com a senhora agora para já combinar de levar a senhora à Defensoria. Tá bom? Imagina. Bom, o vereador Pedro queria fazer uma proposta para a gente ir para os finalmente aqui da nossa reunião. Bom, eu primeiro dizer que a gente recebe vocês aqui com alegria e esperança. Né? A alegria de vocês estarem aqui é a casa do povo, a casa de vocês. Né? Esperança porque eu acho que a partir de hoje nasce uma esperança, acho que no coração de vocês, no meu, dos vereadores, de todos aqui. E nós vamos dar sequência daqui a pouquinho, falar da questão ambiental, mas eu queria fazer um encaminhamento agora. Todos vocês, as falas foram importantes, né? Do Nelson, aqui do Daniel, do Júnior, da Luana e do Lupercio, da Sandra, né? Aqui da presidente, da Silvia, mas assim, o que me bateu foi a fala do Jairo. O Jairo é um advogado que conduziu um processo num outro loteamento que eu entendo que era tão complicado quanto de vocês. Pela dimensão, o número de chácaras, eu conheço lá muito bem o São Miguel Arcanjo 2, e eu acho que ele deu o caminho. Mas essa decisão não é minha, não é do vereador João Paulo, não é do vereador Peixão e nem aqui da secretaria, essa decisão é de vocês. Quem precisa tomar essa decisão é vocês. Então a minha proposta é, aqui está a associação, estão vocês. A ideia, quando nós fomos lá no domingo e hoje, é para que houvesse uma união. Então eu vou propor para a Silvia que nós façamos um encaminhamento do seguinte: quem deseja, né, partir agora para a revisão do LEPAC, que é o que vai dar o caminho que o doutor disse para regularização, eu entendo que deve haver uma votação entre vocês. Uma votação entre vocês. E aí, a maioria, e aí a gente tem que respeitar o resultado. Eu não voto, nem o vereador João, nem o Peixão, nem a mesa, com exceção da Silvia, e vocês fazem essa votação. Quem concorda com essa proposta, a proposta de votação não vai ser feita agora. Quem concorda com a proposta, levanta a mão. Ok. Então, Silvia, cabe a você agora encaminhar a votação no sentido de que vocês juntos devam promover esse novo LEPAC e esse processo colocado aqui para a regularização do loteamento. Eu passo a palavra para você agora. Bom, eu acho que a Silvia, ela acabou fazendo uma observação aqui. Eu expliquei para ela, falei, o vereador Pedro não fez uma votação, ele fez um encaminhamento que é de praxe nas audiências públicas, na reunião pública, que é o quê? Olha,
pelo que a gente apurou aqui, tem uma comunidade aqui, ela não está na sua totalidade, mas boa parte, né, da comunidade do território está presente aqui. O encaminhamento do Pedro olha, eu sugiro então, ao encaminhamento nosso, que vocês concordaram, é que a Silvia, como presidente, convoque uma reunião para realizar esse encaminhamento e essa votação. E nós não vamos lá para defender uma proposta ou ser contra uma proposta. Nós estamos nos dispondo aí para acompanhar o processo do começo ao fim. Esse é o compromisso que nós fizemos com vocês no domingo. Olha, a gente não enrola ninguém, nós vamos dar encaminhamento prático. Falamos com o Manuel na hora, o Manuel, o secretário, eu agradeço ele, foi solícito, conversou com o Dani, com o Pierre, que eles estão presentes, e nós conversamos aqui, tem posições públicas da Secretaria, compromisso da Secretaria e o compromisso nosso de acompanhamento. O que precisa agora, e é isso, não dá para não ser feito. A associação precisa convocar uma reunião e encaminhar. Não é falando assim, fazer votação, porque eu acho que isso aí pode ser consenso. A gente constrói um método consensual ali. E nós vamos estar acompanhando, não vamos lá para interferir nem para votar, que nós não podemos. Agora, o meu compromisso é esse, eu vou acompanhar o processo do começo ao fim. E se a decisão for fazer o projeto, vamos acompanhar a formulação do projeto, depois o encaminhamento, cobrar a secretaria para ter agilidade no momento que for adequado. Então é isso, Silvia. Então queria te ouvir em relação ao encaminhamento de construir essa grande assembleia no território e tomar uma decisão. Vereador João, só um minutinho. Quantos integrantes da associação tem aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é da associação? Quem é da associação? Quem faz parte da associação? Ela quer uma palavra? Pois não. O Ito. Microfone. Só um minutinho, o microfone vai chegar até você. Não, é bom, nós estamos aqui gravando, é uma sessão gravada, é uma reunião gravada. Isso também é importante, pessoal, o vereador João Paulo já disse, mas tudo isso está gravado e daqui a pouquinho o link vai estar disponível. Tudo isso aqui está gravado, né? E isso é importante como um documento para vocês também. Oi, pessoal, eu acho assim, o João Paulo falou uma coisa muito certa. Já existe uma associação. E ela já tem força, porque ela é assim, até de antes da do César. Então, que tal realmente abrir isso daí? Eu acho que tem que ser uma votação, porque a associação é assim, tem que valer a maioria. Então, pegar, todo mundo ir, ser convocado, e aí votou. Quem votou mais é o que vai valer. E aí todo mundo tem que assumir. Eu acho que tem que ser por aí. Porque tem mais valor uma associação que já existe do que uma que vai se formar agora. Porque, ao meu ponto de vista, o povo fica um pouco na dúvida, estou falando isso por mim, não é pela Associação dos Moradores. Tá? Fica na dúvida de uma nova associação favorecer o César. E o objetivo aqui é um só, é que a gente quer se ver livre do César. Porque ele cobra de nós todo mês, vamos supor, e isso vai dar brecha para ele voltar a cobrar todo mês o valor que ele quer. Então, eu não sei. Eu acho, pessoal, que a gente devia fazer isso daí. Isso é a minha opinião, para finalizar o assunto e não haver essa desavença e todos seguir realmente um só caminho, já que é assim que tem que ser. E outra, está mais do que provado, está aqui tudo gravado. Vocês vão ficar do nosso lado buscando e cobrando as coisas que vocês prometeram. É isso aí. Não é? Eu acho que tem que ser por aí. Aí pensa todo mundo assim. E esquece as desavenças de lado. É difícil. Mas vamos fazer uma votação em geral. Porque vamos pensar em todo mundo. E vamos tirar esse medo que eu acho que a gente tem de uma nova associação favorecer o César. A gente tem medo porque o nosso inimigo aqui é o César, é o loteador. Porque é ele que
cobra coisas indevidas da gente. O objetivo tem que ser um só. E se esse é o melhor caminho, vamos fazer assim. É isso aí. Muito obrigado, querido. Olha, mas eu acho que em algum momento da fala do Dani aqui, ele disse que a melhor forma de se livrar do loteador é fortalecer uma associação e tomar decisão. Então, o objetivo nosso era esse aqui, não era dividir, pelo contrário, mas também era somar, era fazer com que as pessoas que em algum momento discordou da associação pudesse recuperar a confiança e aqueles que estão mal intencionados vão ficar isolados. Aqui a intenção é a regularização, é o melhor caminho. Então, eu acho que está mais do que feito o encaminhamento. Quem tem direito a voto em associação? Todo mundo que mora no bairro. É assim que funciona. É a plenária. Na plenária, quem mora ali, quem é proprietário, tem direito a tomar a decisão. É isso. Porque a associação de bairro é diferente de um sindicato, que só tem direito a voto em assembleia quem é sindicalizado. Né? Outra associação, não. Se é uma associação de bairro, do território, então quem é proprietário dos lotes naquele território tem direito a voto. Então, esse foi o encaminhamento. A direção da associação, agora o quanto antes, chama uma reunião, avisa todo mundo. Nós vamos estar participando desde o início, desde que a gente seja convidado, obviamente, não vamos nos intrometer. E mais do que isso, nós vamos acompanhar depois todo o processo, junto à secretaria, cobrar agilidade na secretaria. Estamos encaminhados, gente? É isso? Bom, então tá bom. O Peixão queria... A Silvia, depois o Peixão queria dar uma palavrinha também. Então, a proposta, nós vamos pegar conhecimento de todos os proprietários. Eu quero deixar claro que não existe divisão. Nós, da associação, nosso grupo, na verdade, nós não falamos mal de ninguém, nós não ficamos postando. Tanto é que quando tem debates dentro do grupo, de brigas, coisas assim, a gente isola a pessoa, a gente tira a pessoa do grupo, para não tumultuar. Realmente, assim, as pessoas problemáticas que a gente realmente dá uma segurada. Mas que existe essa divisão, nunca existiu. É porque, assim, foi veiculado os boatos contra nós, que nós éramos contra isso e aquilo. Mas nós, da associação, principalmente o pessoal da diretoria, alguns moradores, algumas vezes conseguiram acompanhar conosco em alguns órgãos públicos também. Mas nós temos todas as informações. Então, a gente fala, procure a associação. Primeiro, vai ouvir o lado da associação também. Não julgue as pessoas sem antes ouvir o outro lado da associação também. Nós estivemos várias vezes, na verdade foi até uma surpresa o que foi falado aqui, porque outras vezes que a gente foi na habitação, foi falado que não existe a possibilidade de tirar a gente de direito específico para social, foi falado que ia me mandar a garantia pelo WhatsApp, tinha moradores presentes, e aí essa conversa distorcida de ficar muda aqui, muda ali, realmente gera muita insegurança no pessoal da diretoria. Porque como que eu vou confiar numa coisa que hoje está falando isso, amanhã fala outra coisa, depois fala outra, depois fala, não, eu não falei nada disso. Então, é esses contraditórios e esses empecilhos que nos deixa na dúvida. Por quê? Porque o pessoal da diretoria vai ser responsabilizado, vai ser cobrado. Igualmente, teve pessoas que no domingo me cobrou, falou assim, o que você fez até hoje? O que eu fiz? Falei para a pessoa, muita coisa. Tipo o quê? Acertei a dívida que foi deixada para trás das gestões anteriores, tinha uma dívida na Receita Federal, inclusive eu estou até com comprovante de pagamento. Nós, da atual diretoria, fomos atrás de fazer festa para conseguir arrecadar e deixar a nossa associação totalmente redonda. Por quê? Porque quando eu assumi, eu fui na Receita Federal, o moço da Receita Federal virou para mim e falou assim, você sabia que tem uma dívida de quase R$7.000? Eu falei, não.
E o que eu faço? Eu peguei a associação zerada de caixa. A gente teve que sair correndo atrás de pessoas para ajudar, para levantar a grana, deixar a associação apta e deixar tudo certinho. Então, as pessoas realmente vêm cobrar de nós. Não sei se anda rolando boato, se o pessoal fala assim, não, estão desviando dinheiro. Não, está tudo nos balancetes. A pessoa chegou a falar para mim assim, mas eu ajudei nessa festa. Mas o que você fez com o dinheiro? Paguei a dívida. Tem os comprovantes, tudo certinho. Então, por isso que eu não posso assumir uma coisa sem ter realmente essa garantia para eu poder cobrar. Porque senão vai falar assim, mas ela falou uma coisa que ia prometer, não sei o quê. Quando eu for cobrar, cadê? Não, mas eu não falei isso, igual aconteceu. Foi prometida a garantia com moradores presentes e com o pessoal da diretoria. E não houve esse respaldo. Então fala que a gente que está demorando, que a gente que está alerdeando, inclusive foi falado que o ano passado estava tudo certinho, que foi apresentado o engenheiro, numa reunião que não foi nós que convocamos, realmente, mas esse orçamento que falaram para o pessoal lá era de 25 mil e não chegou nas nossas mãos. Nós pedimos e não chegou esse orçamento de 25 mil. Aí agora, grupos, apresentou um novo engenheiro, falou num orçamento de 62 mil, fomos questionar, falaram assim, olha, tudo subiu, teve uma inflação, tal, tudo. Quando questionamos o engenheiro falou, não fui eu que passei esse orçamento. Então, eu fico insegura de pegar e assumir um compromisso para uma coletividade e depois falar, não, é muito fácil apontar, foi a Silvia que assumiu. Então, tudo tem que ser certinho na ponta do lápis, não é aquela bagunça que era antes. A bagunça que era antes acabou. Então, é isso que as pessoas têm que ter consciência. Vamos sim chamar as pessoas, a gente quer que os proprietários venham até nós, dê o contato, não fique saindo de grupo, não fique pegando e mudando de WhatsApp, não fique criando picuinhas, falando, fulano, ciclano, isso, aquilo. A gente tem que se unir, o foco é o loteador que é o mal ali. Não é nós que somos o mal. Eu entrei nessa associação não é porque eu amo. Eu preciso resolver o problema, não só o meu, mas dos outros também. Por quê? Resolvendo o problema dos outros, eu consigo sim alcançar o objetivo de resolver o meu problema também. E quanto mais você ajuda o próximo, mais as portas se abrem para você. É a lei da conspiração de tudo. Tudo move a seu favor. Então, a gente precisa ter essa unidade. Não esse negócio que estão pregando. Que são desunidas. Você viu o grupo de lá? Para com isso, gente. Para de fazer inferno ali, viu? É isso o conselho que eu dou para vocês. Bom, obrigado, Silvia. Peixão. Bom, eu acho que na habitação não teve um vereador que levou mais reuniões para aquela casa do que eu. Ou quando não foi eu, foi meu assessor. Faço parte de 4, Alvorada, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Santa Catarina, que deu até um belzinho. E hoje eu faço parte dessa de vocês, pode apostar. O Celcinho, meu amigo, está aí também, o Brunão. Eu encontrei com ele no mercado ontem lá, nós conversamos sobre isso. O Paulo e o Nelson fez uma visita para mim também. Eu vou pegar com um incidente. Mas é importante frisar que nunca teve, nunca na história, já até me informei com ele, uma audiência pública tão séria, gravada, ao qual agradeço já a TV Câmara, a Guarda Municipal também presente, muito importante também, para a nossa segurança, que graças a Deus não teve nenhuma divergência. A importância da audiência pública, né, João Paulo? E se foi citado aí a garantia, e talvez chegue perto da eleição, se nós perdemos a eleição ou não, nós vamos estar presentes. Mas aí vem uma pergunta para o doutor Dani, que eu faço agora. Pelo que eu vi, pelo que eu assisti, pude ouvir de cada um aqui, a palavra-chave hoje foi LEPAC. Essa é fundamental. Aí vem a pergunta desse vereador, um pouco leigo, nessa situação, né, de respeito a esse loteamento, mas com experiência nos outros. Eles se regularizando em cima desse LEPAC, que pelo que eu percebi aí, 99% vai se empenhar para isso. Vamos pensar naquele rapaz, o cidadão falou, sobre chegar nas eleições, Pedro. Essa regularização do LEPAC, eles pagando, agilizando,
tem um prazo, não se dá prazo para nada, eu sei que é difícil dar um prazo, mas assim, aproximadamente um prazo determinado para essas pessoas ter, por direito adquirido que eles estão edificando, para eles ficarem mais tranquilos antes das eleições, porque você mesmo frisou que vem outras pessoas da secretaria, aí fica a preocupação deles também. Nós estamos fechando o negócio com esses vereadores que estão aqui, não sabem se vai ser eleito ou não, e com a secretaria, se for outro prefeito, vai trocar a secretaria. Então, essa é a minha preocupação. Minha preocupação é, com esse governo, com esse ano que falta aqui, se eles entrarem com esse LEPAC para valer, logicamente, vão gastar de novo, novamente, mas enfim, tem um prazo determinado, antes das eleições, aproximadamente, para depois eles pegar esses documentos final no cartório, lá na frente, aí já é outra história. Vereador Peixão, eu já falei que em torno de 8 meses a gente consegue tá levando esse projeto para registro. Por que eu dei esse prazo? Hoje amanhã já é novembro, né, gente? Então, quem tem que correr com isso daí é vocês, tá? Quando eu disse aqui, eu nunca falei desunião, eu falei divergência, né? Então, divergência de pensamento, pode vocês não gostar de um de outro, mas a união de vocês junto com essa associação é a que pode minimizar o problema. O que é minimizar? Quanto antes vocês fecharem um engenheiro, porque, Peixão, é um trabalho de levantamento de campo, né? Esse LEPAC. Passado muito tempo, eu estou com uma planilha aqui, que é esse mapa atualizado, de 2018. Então, vai ser próximo disso. E já é uma divergência muito grande do que quando foi registrado. Então, nós estamos em 2023, eles têm que correr com essa contratação, tá? Aí sim a gente consegue. Enfim, novembro e dezembro esquece, nós temos no mês 8, que é agosto, bem antes das eleições. Ok, obrigado. Bom, obrigado, Peixão. Bom, gente, nós estamos aqui encerrando, eu acho que foi muito produtiva, tivemos um bom encaminhamento, eu espero que essa reunião seja o quanto antes. A gente abordaria hoje um tema da questão ambiental lá, que a gente conversou, da preservação, da recuperação do córrego, de nascentes, de matas ali. A sugestão do próprio Paulo é que a gente faça isso numa outra reunião, numa outra audiência. Aí o Pedro pode chamar pela Comissão de Meio Ambiente. Eu acho mais adequado, mas eu acho muito justo e importante o Paulo fazer uma fala de encerramento só. Aí a gente encerra a nossa audiência. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui, porque isso deixa a gente muito feliz, que é cidadania, né? A democracia exige cidadania, e o que vocês estão fazendo é um ato cidadão. Vocês estão correndo atrás do direito de vocês, e isso é muito importante. Dizer para a Silvia que não fique com medo, viu, Silvia? Nós estamos com você. O vereador Peixão está com você, você não está sozinha. O vereador João Paulo Rilo está com você, o vereador Pedro Roberto, a secretaria, né, também está apoiando você. Os moradores, todos os que estão aqui, também estão apoiando você. É importante, gente, a gente fazer justiça, sabe? Para a presidente, para a associação, e eu queria aqui fazer também uma justiça para o Júnior, sabe? Porque eu estava coletando semente lá nessa área para preservar uma árvore que tem lá, que chama Maria Pobre, que está em extinção aqui na nossa região. E ele foi de um carinho muito grande por aquela região, ele queria reflorestar aquela área. E ele quer e ele vai conseguir, porque ele também não está sozinho, viu, Júnior? Nós estamos com você. E dizer que ele preparou, até de madrugada, aqueles bolos, aquelas coisas todas para nós no café da manhã. Muito obrigado, viu, Júnior? E dizer
é rapidinho, mas é uma historinha que eles chegam para Jesus e indagam Jesus, os escribas e os fariseus, dizendo para Jesus se era justo pagar o imposto, né? Aí Jesus pede uma moeda para uma daquelas pessoas, e aí eles mostram uma moeda, e ele diz que quem que está nessa moeda aqui? Ele fala, essa aqui é a face de César. Então, gente, vamos nos unir e vamos dar ao César o que é do César. Vamos dar cadeia para o César, que acho que é isso que ele merece. Muito obrigado. Pessoal, está encerrada a nossa audiência. Agradecer muito a presença de todos vocês. Eu acho que nós demos um passo muito importante no entendimento, na harmonia ali para resolver a questão. E sugestão aqui do assessor Edson, do vereador Pedro Roberto, ele está sugerindo que a gente faça uma foto geral com a turma ali. Chama. Ou desce todo mundo aqui, então. Vamos lá. Para ficar selado mesmo aqui.